noite, aliás, boa madrugada. Vamos ver se o pessoal entra aqui para a gente bater um papo sobre política na madrugada com a pauta LGBTQIA+. Você aí que também às vezes tem um pouco de insônia, Calisto, obrigado, senhor Antonini. Na verdade aí a gente poder usar esse momento da madrugada de pessoas que não gostam, não conseguem dormir cedo, e eu aqui do meu jeito informal batendo um papo sobre política, e o tema de hoje é política LGBTQIA+. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, porque agora no mês de setembro, praticamente eu vou entrar todos os dias por volta da meia-noite e meia ou 1 da manhã, para bater um papo rápido, para falar um pouquinho sobre questões políticas, filosofia, antropologia. E acho muito importante que as pessoas participem desse momento. Bom, eu sou Eduardo Campos, eu sou pré-candidato a vereador aqui em São Paulo e estou na fase da pré-campanha. O que significa isso, né? Pré-campanha é o momento em que você aí pode conhecer as pessoas que estão pleiteando a candidatura. Então, nesse momento, eu não posso apresentar projetos, né, nem propostas, mas eu posso dizer quais são os meus pensamentos e aquilo que eu vejo necessário, como o foco de hoje é política LGBTQIA+, para nós, né? Eu sou gay, mas vou abordar outros temas também, educação, saúde, transporte público, pessoas com deficiências, que são os projetos que tenho para poder apresentar para a sociedade. Bom, para quem não me conhece, eu sou Eduardo Campos, eu sou professor há 26 anos, eu tive o privilégio de trabalhar no Ensino Fundamental 1, no Ensino Fundamental 2, no ensino médio, na educação de jovens e adultos, a denominada EJA, depois na graduação, formação de professores, e hoje eu atuo orientando mestrado e doutorado em educação para Logos University, uma universidade cuja sede fica em Miami, na Flórida. Olha, já tem algo aqui. Edu, me tira uma dúvida. Eu não entendo muito, mas é uma chuva de letras. Sempre soube que era LGBT e com o tempo foram entrando mais e mais letras. Quem define essa sigla? Ótima pergunta, Bruno Luiz. Na verdade, existe uma diversidade muito grande de comportamento daquilo que no passado foi chamado de GLS. Gays, lésbicas e simpatizantes já não representava mais aquilo que a gente chama de identidade social, orientação sexual. Vamos entender por quê, né? As pessoas concordando ou não, e não é isso que nesse momento vem ao caso, as pessoas elas podem ser homossexuais, ou seja, sentir desejo, desenvolver a sua afetividade, a sua paixão, o seu amor, o querer estar junto e também sentir o prazer do sexo com alguém do mesmo sexo. Então, se eu sou um homem e sinto isso por outro homem, se eu sou uma mulher e sinto isso por uma outra mulher, então eu sou homossexual. O heterossexual, que tem esse desejo e essas mesmas características em relação à pessoa do sexo oposto. E também os bissexuais, que sentem atração, desejo, vontade de estar junto, tanto no sexo como na troca afetiva, no dia a dia, tanto com pessoas do mesmo sexo como pessoas do sexo oposto. Existe um equívoco muito grande quando se fala da bissexualidade. Não significa que o bissexual quer ter, ou pode também, né? As pessoas são livres, relações com homem e mulher ao mesmo tempo, mas não é isso. Às vezes a pessoa tem uma relação com um homem durante um tempo, mas também se sente atraída por mulher. Termina esse relacionamento, nada impede que ele namore com uma mulher, e depois namore com um homem, se case com um homem, com uma mulher. Se o casamento permitir, de repente, ser aberto, né? Então aqui não cabe um julgamento moral, mas entender o que é. Também existem os pansexuais, que são aquelas pessoas que se relacionam com pessoas. Não importa se é uma mulher trans, se é um homem trans, se é um homem cis, uma mulher cis. Cis
é aquele homem, aquela mulher que nasce com seu gênero biológico e se reconhece nele. Então, se eu nasci como homem, tenho o meu pênis, eu me reconheço nesse corpo e me sinto bem com ele. Eu sou um homem cis. Assim, depende da minha orientação sexual. Posso ser um homem cis, hétero, homo. Mas também existem as variações, né? O comportamento queer são pessoas que não sentem necessidade de se autodeclarar uma coisa na sociedade. Embora as pessoas não saibam, a palavra queer ela foi muito usada por uma teórica chamada Judith Butler e representa exatamente o que o nome significa, a teoria do estranho. Mas por que estranho? Estranho segundo as normatividades sociais. Então é bastante interessante a gente pensar, né, que a sigla ela representa, né, os gays, as lésbicas, os transexuais, os transgêneros, os queers, os intersex. Os intersex é aquilo que lá no passado as pessoas chamavam, né, de hermafrodita. É uma pessoa que nasce com os dois sexos. E que há tempos atrás a própria medicina escolhia qual seria o sexo daquela pessoa. Então as pessoas ainda recém-nascidas muitas vezes eram submetidas a uma cirurgia para adequação sexual. Hoje os intersexes, eles reivindicam o seu direito de estar na sociedade como eles são, intersexes, né, preservando os seus dois órgãos genitais. Mas além disso, existem as pessoas que são assexuadas, que não gostam de fazer sexo, que não querem se relacionar com alguém, se relacionam com si, consigo mesmo. Então essas pessoas existem, né? A gente pode chamar isso de celibatário, de tantas outras coisas. Então, para entender, por mais que seja LGBTQIA+, por que mais? Porque daí tem os simpatizantes, são aquelas pessoas que são heterossexuais, mas se engajam na causa da diversidade, né? E tantas outras possibilidades. Porque se você pensar na homossexualidade, existe um homossexual que é masculinizado, um homossexual que é efeminado, um homossexual que é não binário e assim por diante. Né? Uma mulher trans, ela pode ser heterossexual se ela tiver relação com um homem, ela pode ser homossexual se ela tiver relação com uma mulher. Então pensar em todas as possibilidades. Por que esse mais no final? Porque as letras, tem gente que fala, são muitas letras, mas essas letras ainda não dão conta de representar toda a diversidade de identidade de gênero e de orientação sexual existente na nossa sociedade. Então seria muito interessante que as pessoas entendessem LGBTQIA+, ainda não dá conta de representar a nossa diversidade, né? Então é por isso. E quando a gente reivindica o direito do grupo LGBTQIA+, a gente não está reivindicando, né, o que as pessoas muitas vezes pensam, a parada gay. A parada gay é um momento legítimo de representatividade. Por quê? Tem gente que fala assim, mas é uma festa. Claro que é uma festa. Vamos pensar quantas pessoas morreram no Brasil e no mundo por serem gays e que não tinham direito de andar pelas ruas porque eram gays, porque eram mulheres trans, porque eram homens trans, porque eram homossexuais efeminados. Então, quando você consegue ocupar, pensando em São Paulo, a Avenida Paulista, com toda uma diversidade sexual, de orientação, de identidade social, quando você consegue, sabe, ocupar a Paulista, imagina só um lugar que não era um território reservado para esse grupo. É uma manifestação legítima, política, que dá visibilidade internacional para todo esse coletivo. Então é uma festa porque é uma celebração também, é um ato político por meio da celebração. Tem gente que fala, parece um carnaval. Carnaval é outra coisa, carnaval é um ritual. Tem toda uma história, carnaval é cultura, carnaval é trabalho, carnaval é geração de emprego. Mas a parada gay é uma manifestação política pela celebração de poder estar ali, naquele espaço, ocupando o seu espaço, tendo visibilidade. Ah, mas tem uns caras lá que ficam de sunguinha. Gente, vamos conversar sobre uma coisa, né? Quando os europeus chegaram aqui no Brasil, os povos nativos, eles estavam nus. E quem erotizou o corpo humano foram os europeus. Se a gente começar também a olhar, né, essas questões de que existe um certo intuito, não é de sensualizar, de erotizar, mas de deserotizar
a gente começa a ter uma outra concepção dessa celebração que acontece em São Paulo, né? Então, para entender o porquê de todas essas letras. Obrigado aí pela pergunta. Deixa eu ver aqui. O Calixto Eduardo, a pandemia trouxe grandes problemas para a cidade de São Paulo, principalmente para a periferia. Quais são as suas previsões? Calixto, uma das áreas de estudo que eu direciono meu olhar se chama biopolítica e biopoder, né? Eu desenvolvo pesquisa nessa área. E biopolítica, quando a gente pensa em biologia, aquela disciplina que a gente estudou por anos na escola, embora a gente aprenda que é o estudo da vida, a gente tem que entender que é o estudo da vida catalogada. A biologia só vai estudar aquilo que é prescrito por meio da ciência. O que não está dentro da enciclopédia não existe para o mundo da ciência. Por que eu estou falando isso? Porque biopolítica, né, é essa vida dentro da polis, desse sistema que organiza a cidade e que procura controlar os seus sujeitos. E dentro dessa questão biopolítica, se a gente vai fazer uma análise histórica, né, toda guerra que aconteceu no mundo, toda pandemia ou epidemia, ao contrário do que se pensa, ela traz prejuízo para a população, mas para os governos, não. Para o governo nunca há um prejuízo, é sempre uma lucratividade. E se existe algo que é muito comum enquanto prática farmacológica, é a indústria biopolítica, né? Ao mesmo tempo em que se tem a doença, se tem a fábrica da cura, e essa fábrica da cura começa a partir do discurso que é posto para a sociedade. Muito embora, né, a intenção do governo federal de não propor o isolamento social quando você faz uma análise política tem algo bastante doloroso, mas que é uma prática comum em inúmeros governos, que é de você imunizar a população a partir da contaminação, mesmo que isso seja às custas de muitas mortes. Então, só para a gente pensar, você falou qual é a sua perspectiva. Pensando no atual governo, primeiro não há empatia com a vida, né? Eu falo isso tanto do governo federal como do governo estadual. Porque você pensar numa economia no momento em que as pessoas estão perdendo seus familiares, é algo muito desumano. Mas que vai de encontro àquilo que o capitalismo propõe. Você só tem valor dentro desse sistema de biopoder enquanto você é alguém produtivo. Pensando nessa prática capitalista, a gente precisa refletir sobre uma questão, né? Os desempregados, as pessoas em situação de rua, a população LGBTQIA+, por mais que esteja inserida no mercado de trabalho, ela sempre foi perseguida por inúmeros governos historicamente. A gente vide aí a questão, né, da AIDS, que foi vendida para a grande massa como o mal dos gays, como a doença dos gays. Isso foi muito forte, inclusive, na década de 80. Então, só para pensar, é difícil traçar algo para o futuro a partir dessa pandemia, porque por detrás de tudo isso, né, do isolamento, não isolamento, quem volta a trabalhar, quem não volta, existe um certo conhecimento biopolítico de controle social. Então pense, se vocês estiverem indo ao mercado atualmente, um litro de leite está custando R$4. As empresas, as multinacionais, os grandes pecuaristas já estão retomando a sua economia e repassando para a população que é pobre aquilo que eles chamam de prejuízo. Se você for à feira hoje com R$20, você não volta com nada para casa. Então é muito
importante que... E qual é o pretexto desse lucro exacerbado que acontece nesse momento? A pandemia, né? Muitas empresas, muitas universidades demitiram inúmeras pessoas. Qual era o pretexto? A pandemia. Mas essa era uma prática que já vinha acontecendo há um certo tempo atrás. Eu escrevi um capítulo de livro agora com o Hélio Ramos, que fala exatamente, já que a gente está falando da pandemia, sobre a vulnerabilidade das mulheres trans no momento da pandemia. Em que sentido? Muitas mulheres trans tomam uma carga hormonal para poder fazer a adequação do seu corpo. E eu não vi nenhuma emissora de televisão. Aí que a gente tem que entender o que é transfobia. Porque a transfobia não é só você xingar uma mulher trans. A transfobia não é só você agredir e violentar uma mulher trans. A transfobia ela está nesse micropoder. Eu não vi nenhuma emissora, nenhum jornalista, nenhum comentarista, ninguém da área de estudo falar quais eram os riscos, por exemplo, da tão famosa, né, cloroquina, ou de qualquer outro medicamento que tenha sido experimentado, se fosse usado por uma pessoa trans que faz, então, seu tratamento hormonal. Ninguém comentou. Eu não vi ninguém comentando, por exemplo, como foi o tratamento das pessoas soropositivas, né? Principalmente quando a pessoa pertence ao grupo LGBTQIA+, se caso fosse infectada. Então, para a gente pensar, quando você tem um desinteresse do poder público de falar sobre um assunto, essa pessoa está sendo excluída pelo discurso. É como se a história dela fosse invisível aos olhos do poder público. Porque o que se apresenta aí é um desinteresse de falar desse grupo social, né? Então falaram dos pobres, porque os pobres, independente da sua orientação ou não, mas eles estavam na periferia, mas começaram a morrer. E aí isso veio à tona, foi necessário. Incomodou quando a elite se contaminou, mas se contaminou, muitas vezes no seu apartamento, né? Com uma boa qualidade de vida, que é bem diferente. Mas eu, pelo menos, não vi se falar, em momento algum, sobre as precauções, os cuidados e as necessidades, as interações medicamentosas quando se trata da população trans. Então, olha só, se o grupo LGBT, né, que é a principal proposta da nossa análise de hoje, já é um grupo vulnerável, já é um grupo que foi estigmatizado historicamente, nesse momento, ele se tornou invisível aos olhos do poder público. Não se comentou sobre. E é a partir daí que eu penso que é necessário que todos nós entendamos. É preciso já conhecer o pensamento dos pré-candidatos, é preciso conhecer a biografia dos pré-candidatos, é preciso conhecer a história dos pré-candidatos, é preciso conhecer os projetos desse pré-candidato, até onde vai o conhecimento dele em relação a algum assunto, até onde vai a observação social dele em relação a determinado assunto e o que ele pretende, né, para a população. Porque nesse momento aparece um monte de gente falando sobre população LGBTQIA+, todo mundo é simpatizante, ou a maioria das pessoas, mas não tem vivência, não tem conhecimento teórico, não tem projeto de lei, não tem empatia de fato com a população. É algo eleitoreiro, né? Assim também é quando se levanta a bandeira antirracista, assim também é quando se fala da violência contra a mulher, assim também é quando se fala das religiões numa perspectiva ecumênica. Então a minha principal bandeira, que é bastante diversa, é a diversidade, né? Se você tiver mais alguma pergunta aí sobre essa questão da população LGBTQIA+, eu estou aqui à disposição para a gente bater um papo e convido você, que ainda não me conhece, para entrar aí no meu perfil, né? @EduardoCG18 ou no meu site www.eduardocg.com. Lá tem minha biografia, tem minha história de vida, tem as lives que eu já fiz.
para que você possa me conhecer. E nesse momento, se você puder, porque eu sou um pré-candidato pela Rede Sustentabilidade. E a Rede Sustentabilidade, ela se negou a receber o fundo eleitoral do governo federal, ela fez uma campanha para que esse dinheiro fosse destinado para a saúde, não para a campanha. Eu compatibilizo desse pensamento, né? Entretanto, existe um valor que é destinado ao partido, e esse valor é um valor baixo. Por que eu estou falando isso? Porque nesse momento, se você quiser confiar na minha voz, na minha militância, eu me assumi gay aos 18 anos, né? Não foi fácil. Tenho 26 anos de trabalho como professor, hoje tenho 46. Mas para entender, você pode ajudar a minha pré-campanha da seguinte forma. Você vai lá no meu perfil do Instagram, @eduardocg18. Na bio tem o endereço do Voto Legal. Aí você precisa entrar nesse link do Voto Legal e você vai ver o meu perfil. Lá tem o vídeo de apresentação, tem alguns projetos prioritários. Entre esses, para que vocês possam entender, né, a necessidade tardia da gente regulamentar a profissão das drag queens. Por que eu estou falando isso? Gente, quem é da comunidade LGBTQIA+, todas as vezes que nós fomos para uma boate, para uma casa noturna, tá lá aquele ator fazendo o seu trabalho maravilhoso, dando vida à sua personagem feminina, à sua drag queen. Entretanto, nesse momento de isolamento social, muitas drag queens viveram do quê? Elas vivem de cachê, trabalhando todas as noites. E parece que, sabe, as pessoas não se incomodam com isso. Quando elas envelhecem, se aposentam, têm direitos trabalhistas? Não, não têm. Então, em primeiro momento, é preciso que exista um movimento em São Paulo para que a gente possa profissionalizar. De que forma? De duas formas. Primeira, curso técnico. É preciso existir uma legislação específica, né, que dê formação de... formação de drag queen? Claro que sim, existe formação de palhaço, existe DRT de palhaço, existe DRT de produtor cultural, existe DRT de iluminador, existe DRT para ator. Por que não pode existir DRT para drag queen? E também por tempo de trabalho. Porque se a pessoa tem 30, 20 anos de profissão, ela pode tirar o seu DRT por tempo de trabalho. Isso vai garantir para esse grupo social direitos trabalhistas, aposentadoria, salário fixo, que no momento de pandemia, por exemplo, essa pessoa tem, entre aspas, muita gente ficou desempregada, mas seus direitos garantidos. Então são questões que precisam ser pensadas. Hi, how are you? Professor, não sei se lembra de mim, mas já estou fazendo sua campanha. Aqui em casa o senhor já tem uns 6 votos. Muito obrigado. Claro que eu lembro, Elton. Você foi meu aluno, eu nunca me esqueço de vocês. Vocês têm uma importância muito grande na minha história, na minha vida. Jamais me esqueceria. Na pedagogia, você foi meu aluno. Então, nesse momento, né, se você entrar no meu perfil do Voto Legal, que está lá na minha bio, perfil do Instagram, você vai ver algumas dessas propostas. Uma delas é essa. E aí o que eu peço para você? Você precisa entrar lá. Só que quando você entrar lá, você vai ver meu vídeo, algumas propostas prioritárias, e você vai ver também um quadrado com valores. Não é isso que eu estou pedindo. Não quero que ninguém doe dinheiro nesse momento tão difícil para todo mundo. Mas para eu poder receber recursos do partido para fazer a minha campanha, eu preciso que você entre no lugar que está escrito Vale Eleitoral. E aí lá vai estar escrito Destinar Fundo Eleitoral. Você clica nesse Destinar Fundo Eleitoral, preenche. É como se você dissesse para o partido: eu gosto do pensamento do Eduardo Campos, eu concordo com o conhecimento dele e eu apoio a pré-candidatura dele, para que ele possa futuramente ser o candidato. Você encaminha isso. A partir disso, desses apoios, eu poderei receber, né, então, material de campanha, recursos para a campanha. É isso. Uma outra questão, como o tema
dessa madrugada é política LGBTQIA+, e a gente pensar na necessidade. Gente, eu sei que isso é tabu na sociedade, mas eu preciso falar. Como professor que atua há 26 anos em várias modalidades de educação e também em várias formações diferentes, né? É necessário que a escola esteja aberta para discutir gênero e identidade, orientação sexual, né? Não dá mais para a gente viver dentro de um tradicionalismo, então vamos pensar. Quando a escola aborda o assunto da homossexualidade, da bissexualidade, da transexualidade, da heterossexualidade, ela não está ensinando ninguém a ser gay, a ser lésbica, a ser, sabe, efeminado, masculinizado, ou sabe, ninguém vai acordar um dia e falar: hoje eu quero ser um grande, né? Nossa, mudei. Não, nasci hétero, mas hoje eu virei gay porque a escola falou pra mim. Não é isso. Mas o Foucault, ele tem uma trilogia chamada História da Sexualidade que vai muito de encontro a isso. O Foucault, ele era homossexual e em um dado momento ele passa por algo bastante difícil quando ele descobre que ele é soropositivo. E em um dos livros dele ele fala exatamente isso. A responsabilidade que o Estado tem naquele momento, né? Eu escrevi isso na década de 80 para entender, mas ainda tem. Quando o Estado não propõe, não dispõe a trazer conhecimento para as pessoas pensarem na sua própria existência, ele se responsabiliza, né? Então, para a gente pensar nisso. E o Foucault ele vai dizer o seguinte: foi a negligência do Estado e essa forma de construir o sujeito homossexual como alguém marginalizado que fez com que muitas pessoas, em busca não só do prazer, mas da satisfação humana. Freud já explica isso há muito tempo, né? A pulsão sexual é o nosso prazer mais íntimo. Como ela vai se revelar na nossa prática cotidiana é outra coisa. Mas o que o Foucault quer dizer é uma necessidade humana. E aí, em função de todo o julgamento social que se fazia em relação a isso, essas pessoas acabavam tendo relações muitas vezes sem um autocuidado necessário. Então, na concepção dele, o Estado tinha muita responsabilidade naquilo que aconteceu, né? Em nível de epidemia, em relação ao HIV e outras DSTs, quando não oferecia uma educação sobre a sexualidade do homossexual, como se oferecia, meia boca, mas se oferecia em relação aos heterossexuais. Então vamos entender, se na escola uma pessoa que se percebe transexual, ela não se vê representada no discurso, isso traz uma amargura, uma tristeza, um sentimento de rejeição. Se uma pessoa homossexual não se vê presente nesse discurso da escola, ele se sente rejeitado, ele se sente excluído. A exclusão não é só você bater em alguém. A exclusão ela se dá também a partir do discurso, né? A Sirlene viu uma solicitação, que ótimo, vamos conversar aqui então. Nem sei quanto tempo a gente tem, mas vamos bater um papo. Aceita. Vamos aguardar a Sirlene entrar para a gente bater um papo. Sirlene! Oi, Eduardo. Você também não dorme, e nem eu e todo mundo que está aqui. Pois é, somos em cinco, né? Fui Que pega de delícia. surpresa que agora estou deitada. Eu pensei, bom, eu não consigo dormir cedo. Eu falei, bom, eu vou começar a falar sobre política na madrugada, para as pessoas, para a Sim, gente poder conversar, bater um papo, né, e falar. E eu estava falando hoje sobre a população LGBTQIA+, exatamente sobre essa vulnerabilidade na qual ela vive e uma vulnerabilidade provocada pelo silêncio, né? Silêncio do Estado, silêncio da educação, muitas vezes o silêncio sim, das religiões, da família. O sim. que você traz aí É, para gente? eu sinto, seria muito importante se as escolas começassem a tratar esses assuntos, né? Desde a criança em formação.
Porque a Uhum. criança, ela não nasce preconceituosa, racista, ela se torna, né? E a partir do momento que nós adultos cuidarmos dessa educação, eu entendo que essas crianças se tornarão adultos é, com sensação e sentimentos de igualdade na realidade, né? Acontece que não é interessante para a política, principalmente, que o adulto esteja numa sociedade com menos desigualdade ou sem desigualdade, né? Onde o senso crítico possa prevalecer, né? Onde as pessoas não tenham medo de se colocar e de falar a verdade, né? É uma questão de Uhum. educação mesmo, Eduardo. Eu Eu penso. também penso, sabe? Eu também penso, porque você estar presente num espaço que deveria ser um espaço que te representa e não se ver representado, isso provoca uma ferida, né? Que lateja por toda a vida, né? A gente está aí entrando aliás, hoje já entramos em setembro, em que as pessoas discutem tanto sobre o suicídio, falam tanto sobre o suicídio, mas elas não querem ter empatia, elas não querem acolher, né? É sempre Sim, algo condicionado a. sim. É, eu sinto que essa dor que você está colocando é a mesma dor da população negra, né? Eu, Uhum. como representante da população negra, eu sinto que hoje eu estou tendo a oportunidade de ler e de estudar sobre os nossos antepassados, né? E como esse sofrimento até hoje nos atinge, porque é passado de geração para geração, né? E eu sinto que o negro ele tem vergonha de se posicionar, né? A mulher negra, muitas têm vergonha do seu cabelo, têm vergonha da sua cor, né? A gente tem termos hoje na sociedade, por exemplo, a gente utiliza o termo mulata, a gente fala serviço de preto, né? Às vezes a gente percebe que as pessoas falam porque o outro fala, não tem o conhecimento real da expressão, o quanto que essa expressão é racista. Mesmo no direito, né? As pessoas usam o termo ainda hoje denegrir, como se tornar algo negro fosse pejorativo. Sim, Não sim, se dão conta disso. exato. Então, a gente percebe que é falta de conhecimento, é falta de um saber, né? É saber que a nossa identidade ela foi roubada, foi sequestrada, que a gente foi impedido de existir, de ser. Que a partir do É momento que a verdade. gente tem esse conhecimento, eu entendo que a gente se fortalece e passa a exigir, a gritar pelos seus direitos, a lutar com consciência. Não é isso, Eduardo? Eu acho que isso é muito, muito importante, sabe? Ter consciência de si enquanto formação do seu sujeito, né? Eu gosto Sim, muito da concepção de sujeito do Foucault, porque ele vê o sujeito como alguém que está sujeitado ao discurso de poder. sim, O que não é sim, novo, porque o Freud também já falava sobre essa construção do sujeito a partir do seu entorno, né? Daquilo que vai sendo sim. subjetivado e vai sendo recalcado, né? E vai ficando lá Uhum, dentro provocando sintomas. Esse sintoma é dor, esse sintoma às vezes pode ser angústia, esse sintoma pode ser depressão, uma série de coisas que estão lá. E eu acho, mas ter consciência disso também. Eu conversei com uma ex-aluna minha, uma mulher preta, hoje pedagoga. Ela disse que foi muito doloroso, enquanto adulta, descobrir a sua ancestralidade e perceber que ela foi vítima de racismo inúmeras vezes sem se dar conta que ela tinha sido.
Sim, E ela sim, chorou, então foi um processo doloroso. Descobrir isso foi doloroso. Mas que bom sim. que ela descobriu e percebeu, porque hoje ela não tolera uma série de coisas que ela tolerava. Sim, a partir do momento que ela se conscientizou, né, que ela teve acesso à literatura, a grupos, né? Agora, o que eu acho bem interessante, Eduardo, que nós tivemos aí um período em que muitos movimentos eles eram atuantes e hoje essa galera jovem que está aí, elas estão com mais pé no chão, elas estão com mais força, né? A partir de um movimento que teve aí há anos atrás. Eu tenho visto muitos jovens se colocando, criando grupo de estudos, corrigindo, exigindo. Então, eu entendo que tem muito o que fazer, mas tem uma galera aí que tá atuante. Que bom, né? Eu acho que essa é a formação desses sujeitos ativos na sociedade é muito importante. Sirlene, a gente está Sim. chegando aí no final, senão a gente vai cair. Ok, O Instagram vai querido. derrubar a gente. Foi bom falar com você, viu? Olha, eu também adorei. Obrigado aí por ter entrado. Para todo mundo que acompanhou a gente, ou porque está sem sono, ou porque tem insônia mesmo, ou porque hoje resolveu Sim, falar sobre política. Amanhã eu volto nesse horário e vou falar sobre sim. educação. Então, tá todo mundo Você convidado. sempre, você sempre tá no ar, que horas? Então, tem as lives que são agendadas e agora, o mês de Sim. setembro, eu vou entrar sempre na madrugada para bater um papo com o pessoal. Na Normalmente por madrugada volta você da fala meia-noite e 23 meia, horas, 0 horas. meia-noite e meia, uma hora eu tô entrando. Provavelmente meia-noite e Ok. meia, Tá bom tá então. bom? Um forte Ó, abraço, viu? Obrigada aí. beijo. Desculpa aí por não aparecer, tá bom? Não, mas adorei, foi bom esse papo. Obrigado. Legal. Eu que agradeço. Tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Pessoal, então olha, muito obrigado aí pela presença nesse momento Política na Madrugada. Amanhã eu volto, meia-noite e meia, provavelmente, né? E a gente vai poder. Saudações élficas, Danilo, o elfo, obrigado por participar. Quem quiser entrar fazendo perguntas ou entrar ao vivo, sinta-se à vontade, que a ideia é bater um papo e vocês conhecerem um pouco mais de mim. Mais uma vez, eu convido você, preciso da sua colaboração. Entra no meu perfil do Instagram, @eduardocg18. Lá na minha bio tem o endereço do Voto Legal. Se você puder entrar e conhecer meu vídeo, alguns dos meus projetos prioritários e ir no espaço Vale Eleitoral, não é para doar dinheiro, é para direcionar o Vale Eleitoral no ícone chamado Destinar Fundo Eleitoral, para eu poder ter recursos para fazer minha campanha. Entra no meu site também, www.eduardocg.com, conheça a minha biografia, minha história, meu pensamento, meus estudos e o quanto eu sou engajado na nossa luta, na luta pela diversidade. Eu quero que, se você acreditar em mim, acredite me conhecendo, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês nessa madrugada, 1º de setembro aí, e é isso. Ó, beijo no coração de vocês, até o próximo encontro. Tchau.